Deus te abençoe. Gente. Vamos lá, gente, vamos entrando, pede as meninas para entrarem. Foi o sinal, Carmelita, que caiu? Não, é porque o Zoom Meet só aguenta 40 minutos e ele reinicia. Ah, tem razão. Enquanto tá só nós duas, ó, já juntei aquelas coisas, viu? Ai, que legal, que legal. Saudades de você. Depois você tem que ir lá no nosso projeto, o próximo dia 12. Isso, pois é. Na próxima semana eu trago. Eu, eu, eu tive que vir para cá porque eu estou com obra. Você ficou sem som. Quando depois você me chama para ir aí que eu vou ir dar um abraço. Então tá. E vamos voltar. À medida que as meninas forem aparecendo aqui, eu vou admitindo na fala. Então, a Lani já tinha passado para a Ana e para... Seu microfone, Lani. Então, eu havia passado para a Angélica e para a Nilma. Eu vou pontuar aqui. Nós ficamos uma semana, tá, imersos para fazer a gravação de Um Mundo para Pedro. E com uma preparação de elenco que foi feita lá mesmo. Eu sou, além de diretora, roteirista, a gente faz um pouquinho de tudo. Eu sou a preparadora de elenco também. Então, eu vou passar primeiro para a Angélica a preparação de elenco, que aí depois a gente passa para a produção, que é a Nilma, para poder falar um pouquinho. Então, dando a palavra para você, Angélica. Lembrando que a gente precisa da gente ser sucinto nas falas, porque nós programamos até 9h30. Então, né, e todas têm que participar um pouquinho. Não, ok. É isso. Ok. A Alane é uma preparadora de elenco muito boa. Ficamos lá imersos, convivendo uns com os outros, e ela com total assistência, e a preparação dela realmente prepara. É muito boa, é muito boa. E aquela coisa como convivemos ali, isso foi muito gratificante e enriquecedor para o filme. Porque as pessoas, querendo ou não, você cria uma certa intimidade. É só uma semana, mas dá uma liga melhor. Então, a gente foi com tudo para o filme. A sintonia para poder criar a narrativa, e aí todos imersos acabaram comprando a ideia. Então, assim, o que nós queríamos falar no filme? Abrir a possibilidade de debates. E é onde nós chegamos aqui, graças aí a vocês também, com essa força total aí que vocês estão dando, que é abrir debate, abrir possibilidades, abrir um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, que às vezes não sabia que este universo existe, puxa, eu nunca tinha pensado por esse lado, que uma mãe pode se sentir sozinha, solitária. Eu vou bater na porta da minha vizinha para saber como é que ela está. Será que é invasão? Será que não é? Será que... Então, pelo menos um ponto, não vou resolver o problema do mundo, né? Quem dera nós ter essa força, essa ferramenta, mas ele abriu na cabeça de todo mundo a possibilidade de debate. Então, assim, agora a Nilma, eu vou pedir para ela para falar um pouco sobre a produção. Eu queria muito que a Ana Maria falasse lá, que é a mãe que inspirou muito, que me ajudou. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, Lani. Falando um pouquinho da produção,
foi uma produção muito curiosa, muito peculiar, porque eu nunca tinha feito dessa forma. Geralmente a gente organiza o cenário, né, os objetos, e fica ali e não modifica, né? Mas eu fiquei responsável por organizar o espaço do Pedro, que foram os brinquedos, mas principalmente a cozinha, que é onde ele se alimentava, ficava com a mãe. E quando ele teve aquele surto, ele espalhou as frutas todas, né? Então, primeiro, o que não aparece, né? O que a gente vai em busca, que são as frutas, que já a Lani mesmo já trouxe muitas frutas, mas teve as frutas. O filme ele dá um salto temporal de alguns dias, né, Lani? Me parece que alguns dias. E precisava ter as frutas apodrecidas, né? Que não daria tempo. Então, o que que eu fiz? Eu fui num mercado próximo, toda paramentada, né, que na época, e eu fui naquele lugar já de descarte total, onde as frutas já vão para o lixo, e aí munida de máscara, porque na época a gente já estava usando máscara, mas mesmo que não usasse, seria dessa forma, luva, e pegando as mais podrezinhas possíveis, e até as mosquinhas, né? Que a gente precisava de mosca, a gente precisava de inseto para que, né, eles ficassem sobre as frutas na hora que desse esse salto temporal, né? Então, também aconteceu da gente estar gravando e teve que interromper porque a luz caiu já era mais tarde, e aí a gente fotografou toda a bagunça que ele tinha feito, que ele já tinha tido o surto, para que depois ficasse tudo exatamente no mesmo lugar. E aí a gente recolheu num saco e depois tirou do saco e foi colocando, dispondo exatamente onde estava para continuar a cena dali e não ter erro de continuidade. Então, Tecnicamente foi isso. Eu acho que uma coisa que pega muito para todos foi a questão emocional. Acho que todos entravam em choque dentro da cena enquanto estava gravando. Isso eu queria que, se você puder compartilhar alguma coisinha, mas falar rápido por conta da necessidade delas, mas assim, que lá dentro da própria gravação existia uma emoção entre as pessoas que estavam no ambiente, porque era uma conexão, ficou uma conexão muito grande. aham. Porque o personagem do Pedro é muito intenso, né? E a maquiagem ajudou muito, sabe? Essa caracterização ajudou muito a gente acreditar naquele personagem que estava sofrendo, que estava tendo o surto, a mãe que já havia morrido depois. Então, assim, a interação, a gente se envolveu muito. Então, todo mundo, a equipe toda estava muito envolvida com o filme, porque a gente estava todo mundo ali e foi tudo muito bom, porque todo mundo se doou bastante, né? E se emocionou, né? Porque foi muito emocionante participar disso Eu quero tudo. a fala da Ana. A Ana está levantada a mãozinha ali, já tem um tempinho. Ana, Boa noite aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim? sim. Assim, só para trazer uma fala no sentido desse choque, né? Que esse filme, ele traz um choque, né? Mas é uma coisa que é a vivência da pessoa que tem o filho. Então, é um choque para aqueles que não têm contato. E aí, enfim, teve tudo isso aí que eu passei, que a Rose falou, e depois que eu voltei, a gente sempre procura um propósito, né? E aí, assim, hoje eu olho e falo assim, sobre essa questão do empoderamento feminino, o que eu posso contribuir? E hoje o meu propósito é sobre esse empoderamento das mães de autistas, porque se você, assim como vocês, quando elas olham, a gente também não sabe lidar, né? E as mães de crianças com deficiência, né? E aí independente da deficiência, elas ocupam um local de um lugar de uma autoestima muito baixa, porque parece que elas têm que pedir desculpa pelo filho dela estar
participando ou inserido dentro de um espaço. Então, o quanto é esta autoestima desta mulher que precisa entender que não, que o filho dela não tem que pedir desculpa por estar num local, que ela não é culpada por ele ser daquela forma e que o melhor que ela pode fazer, que no caso desta mãe, que ela fez na intenção de proteger, porque é isso que nós mães fazemos, né? Queremos proteger de todo mal o filho da gente. E nessa ânsia de proteger, ela se fecha dentro da casa. E a minha luta com os pais é o contrário, é de falar com as mães, né? E os pais também, porque eu chamo os pais para chincha junto, entendeu? Porque para mim foi feito pelos dois, os dois têm que ajudar. É de falar o contrário, quanto mais você pode, vai buscar estudo, vai buscar formação para que você capacite o seu filho, para que ele saia deste grau, porque o grau do autismo, ele não é definitivo, e de nenhuma deficiência, ele pode melhorar, ele pode piorar. Depende muito do estímulo, né, que essa criança recebe. Então, quando ela vai para a sociedade, ela melhora, né? E o meu encorajamento é para essas mães que se colocam sempre nessa situação de desculpa por o meu filho estar aqui. E não, o seu filho tem que estar, você tem que fazer esse surto, né, que se chama meltdown, que é quando a criança não consegue se comunicar, então ela entra em colapso. Ele é característico, e a mãe não sabe o que fazer, às vezes ela fica com vergonha dos outros. Então, a minha luta hoje é com essas mães, para que elas se empoderem, que elas briguem pelo espaço dos filhos dela, que elas coloquem eles para se desenvolver, para que eles consigam evoluir, porque é aquilo que o filme mostrou. A gente está aqui hoje, e a gente não sabe se vai estar amanhã. E às vezes você é rodeado por pessoas como eu, que alguém ia cuidar do meu filho, mas às vezes essas mães não são. Então, é isso que eu tento mostrar para elas, né? Enquanto mulheres empoderadas, que fazem todas aquelas outras coisas que todas fazem, trabalhar, cuidar dos filhos, família e tudo mais, que elas ocupem essa posição de se colocar e de que não precisa, de que o filho dela não é um estorvo ou atrapalha a sociedade. Não, é a sociedade, não é a deficiência não está na criança, está no local que não se adequa e que não tem uma equidade para atendimento dessa criança. E a mãe não é culpada por isso, né? E eu acho que esse filme ele é um tapa na cara das pessoas que excluem e também para a mãe acordar um pouco e falar assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa porque eu posso faltar um dia. É isso. Obrigada. É A isso. Geralda Cunha está com a mão levantada. Geralda. Gente, eu só quero avisar que todas receberam o filme, acho que exceto a Geralda, todas as outras receberam o filme durante a semana. Então, a gente pode já ir direto no assunto do filme, né? Então, primeiro eu quero agradecer, viu, Carmelita, o convite e a oportunidade de assistir ao filme essa noite, que é impactante, né? Além de jornalista radialista, eu também sou educadora e eu trabalho numa escola há 35 anos, escola de ensino fundamental, ensino educação infantil. E a gente percebe que nos últimos anos o diagnóstico de TEA, né, de transtorno do espectro autista, tem aumentado consideravelmente. A gente tem recebido crianças e pais, mães muito angustiados na escola, e ver esse filme traz uma realidade muito densa, né, para a gente que muitas vezes está só acompanhando. Então, achei interessante a fala da Ana Maria, exatamente porque a escola, quando ela entende como um espaço de inclusão, ela faz parte dessa rede de apoio, né? De fazer com que a criança seja inserida e, sim, a escola, assim como a sociedade, entender que somos nós que temos que nos preparar, nos capacitar para lidar com essas especificidades. E a gente ganha muito com isso, né? Ao longo desses anos. E a nossa escola é inclusiva porque, mesmo que não fosse um TEA, mas eu vim de uma família que eu tive um irmão
deficiente. E a gente sentia na pele esse preconceito, né? Eu li essa semana uma frase que diz assim, não, foi do Mion, inclusive, ter um filho autista fez com que eu entendesse, muitas pessoas se afastassem de mim. E a gente sentia isso com o meu irmão, que era deficiente, paraplégico, não falava, e tinha toda uma condição de dependência que muitas vezes tinha pessoas que se afastavam. Isso na década de 70, de 80. Imagino, um nível de preconceito, acho que de desconhecimento por ignorância muito maior. Hoje ainda existe algumas leis que garantem, mas naquela época éramos nós e nós. Eu acho que os meus pais foram muito sábios em nos preparar para lidar com essa situação e também ajudar a cuidar. Éramos uma família de 9 irmãos. Então, o filme faz essa reflexão. E eu tenho amiga, né, inclusive da polícia, que o marido abandonou. E ela sempre falava, como eu também sou radialista, jornalista, sempre, né, nas datas de reflexão em relação ao autismo, ela, Geralda, chama fulano de tal para falar do assunto, a sociedade tem que conhecer, a sociedade tem que engajar, e é muito difícil essa luta. Quer dizer, ela, uma pessoa que dentro da sociedade tem um padrão social e financeiro que possibilita ela ter uma rede, né, mesmo que o marido tenha abandonado. Agora, imagina pessoas que lidam com essa situação num país como o nosso, tão desigual, né? E que não tem essas condições. Então, eu quero parabenizar a diretora, a produtora, todo mundo envolvido aí no filme, que se inspirou na história da Ana, né? E acho que é isso, a gente precisa... E depois eu quero pedir licença para levar esse filme para a escola, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão também lá no nosso espaço, lá em Goiânia. Só para poder pincelar aí, obrigada, tá, Geralda? Eu poderia ter, desde o começo, quando eu sentei para escrever sobre o autismo e sobre pais, eu falei, não vou escrever uma história que comece e tenha aquela esperança e que dê tudo certo, porque isso não é uma realidade de todos. Eu acredito até hoje que é realmente essa necessidade de levar um assunto que é uma necessidade social, é uma necessidade política, entendeu? De debate público sobre isso. Quando um amigo meu muito querido fala assim, eu gasto R$ 3.000 só de tratamento. E eu trabalho e é para poder... E aí o plano de saúde toda hora veta ele. E aí tem a questão ele, no caso, ele acolheu muito bem, mas existem, na maioria das vezes, os pais, eles simplesmente falam, eu não consigo lidar com isso. E saem de cena. Como eu falei no filme, saem de cena. Eu tinha uma amiga que a vizinha dela, ela estava para casar e tudo mais, casou, e aí nasceu o neném. Na maternidade, quando viu que era aquele, ele falou, eu não consigo lidar com isso. Ela estava com uma bebezinha no colo, na casa da minha amiga, e um bebezinho de 2 meses. Eu falei, mas e cadê o amor desse homem por você, que estava ali, rezou, trocou aliança no altar, e falou, simplesmente eu não consigo lidar com isso, e sai? E aí vem essa questão do debate, que é o que vocês estão fazendo. A mulher, como é que ela solta tudo isso? É impossível. É como se fosse um caramujo, carrega nas costas, e eu tenho que levar com quem essas mulheres podem dividir. Eu realmente não posso trazer uma pessoa que eu não conheço para minha casa, mas
como eu posso colaborar com este universo e com outros universos, usando a arte. Aí Eu quero ouvir mais mulheres, eu quero que a gente vai interagindo aí, porque senão são muitas convidadas e todas vocês são importantes para nós, vocês sabem disso. Eu acredito que Pode perguntar. a Sirlene passou esse filme hoje no CIMEI, onde ela trabalha para os pais e mães de autista, hoje, essa tarde, antes de vir para São Paulo. Isso. Mas aí tá com a mão levantada a TT Avelar e logo após a TT a Gláucia Maria Teodoro. Eu acho que uma fala vai contribuindo para a outra. Ninguém é nesse tecer, nesse tear que a gente vai sair daqui com alguma coisa boa, alguma resolução nessa construção para a valorização da mulher. Eu nem estou gostando dessa palavra empoderamento da mulher, não. A gente só valoriza a mulher valorizando, né? E a única forma de valorizar é assim, é trazendo à tona o assunto pertinente à mulher, é cada uma no seu ambiente, por isso que cada uma aqui tem um papel social diferenciado da outra, para ver o que nós, no nosso ambiente, podemos fazer, né? Porque o filme ele joga uma luz, mas o que cada uma, né, em cada ambiente pode fazer? Então, a Tereza com a palavra. Sou eu? Então, parabéns aí pela produção, tá, Alana? Parabéns pela toda a equipe e as pessoas que te inspiraram, e parabéns pela discussão toda que está acontecendo até agora. Eu venho aqui para fazer agora uma provocação, porque a gente fala muito do nosso envolvimento, da nossa conscientização, do nosso movimento enquanto mulheres, e a maioria que são mulheres, acho que agora são só mulheres, né? Que estão nesse envolvimento, nesse momento de impulsionar essa pauta, que não é só do autista, estou falando também das pessoas que cuidam, e não cuidam só dos adoecimentos, cuidam também de mulheres que adoecem, cuidam das crianças, o cuidado está muito na nossa conta, né? Então, eu venho falar de uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, porque o que a gente faz, eu bato palma para isso, mas a gente tem que colocar isso na conta das políticas públicas. Nós estamos num momento que, por mais que a gente faça e faça muito bem, mas se a gente não colocar isso na conta do Estado, a sociedade entender e colocar isso na conta do Estado, que tem que dar conta da sua sociedade, né? Tem que dar conta inclusive quando você sai para cuidar, você larga seu emprego, você precariza seu estudo, você acaba com sua vida. Então, você tem que ser valorizada por isso. É um trabalho. Então, eu venho muito nesse sentido aí, porque eu sou oriunda de uma família onde eu sou a mais velha, e quando eu rompi com esse, que eu não era a única cuidadora numa família de 7, eu comprei a maior briga de reverberar numa medida protetiva. Então, você vê que quando você reage, e aí você fica pensando, será que eu tinha que fazer isso mesmo? E aí você se culpa, e você tem que sair desse lugar de culpa, né? De pensar que é responsabilidade de todos, você sai rompendo. Então, em que momento nós estamos rompendo ou reforçando com esse padrão que nós estamos aí? É só para a gente dar uma sacudida na gente, porque senão a gente sofre demais, né? Então, esse homem que sai desse lugar aí e te deixa sozinho, qual que é a responsabilidade dele nisso, né? Então, a gente tem que pensar, e aí os nossos parlamentares, as nossas e os nossos parlamentares estão mais alinhados conosco, né? Com essa pauta que a gente fala de direitos humanos, de saúde, da questão da mulher, e eu acho que está mais favorável para a gente, né? A partir desse ano, né? Eu estou com muita esperança, mas a gente tem que fortalecer as políticas públicas. Eu acho que esse é o lugar onde a gente vai apertar, né, o parafuso, solicitar que isso seja feito, porque nós não podemos continuar falando desse sofrimento entre nós sem envolver a sociedade. Sou feminista, sim, mas eu quero dialogar com quem tem poder, dialogar com os homens e falar, olha, estamos todos juntos. É essa a minha contribuição enquanto da educação, enquanto cineclubista,
enquanto mulher que luta na rede de enfrentamento contra a violência das mulheres, né, aqui em Minas Gerais, para ver que essa tarefa não pode ser nossa sempre, não pode. Ela tem que escoar para as políticas públicas. Temos que ter pessoas responsáveis nos nossos territórios que lutem por isso. Ter conselho da mulher, ter conselho de cultura, que a gente tem que estar em todos os lugares, né? Então é isso, tá? É a minha mensagem para a gente aqui, tá bom? É isso. Tem que chamar a Glaucia e ela está lá com o galego que está te chamando aí, Glaucia. Oi. Ô, gente, hoje saiu uma matéria aqui na internet, do G1, mas de Goiás. A polícia procurando o cara porque a mulher não aguentou mais, foi morar na Espanha e deixou o rapaz com o pai adotivo e o sogro adotivo, lá, o vô adotivo. E aí a polícia está procurando o cara que fez o rapaz, né, o pai biológico, para ajudar nesse caso. E aí você vê que todo mundo entra condenando a mulher, todo mundo entra sacrificando a mulher, você entendeu? Porque ela foi para a Espanha e a polícia fala assim, nós já indiciamos ela. Mas e ele que abandonou há muito mais tempo? Desde o útero, desde quando sai um resultado lá do exame que a criança tem problema, ele já abandona, não espera nem nascer. Então, eu vejo isso mesmo como política pública mesmo. Nós temos que ter leis, nós temos que ter garantia. Outra coisa, toda família, mulher é cuidadora. Eu tenho uma amiga doutora, já contei essa história para vocês, que ela é doutorada, não sei do que, não sei do que, não sei das quantas, mas a mãe dela, em Brasília, de 93 anos, ficou doente, ela que teve que deixar a sala de aula da universidade, os seus orientandos, e foi para Brasília cuidar da mãe, numa família de 7 irmãos. Então, eu acho que essa questão da cuidadora porque é o nosso tema. Por que a mulher é a cuidadora e ela nunca é a cuidada? Né? Então, Glaucia, é a sua palavra. Depois eu vou passar para a Sirlene, que ela vai ter que falar, vai ter que ouvir a voz dela aqui. Isso, eu vou falar rapidamente, mas em primeiro lugar eu quero parabenizar toda a equipe de produção, a Alane, sabe, pelo esforço em debater um tema tão importante e relatar rapidamente como ela na fala dela, ela apontou o empoderamento da mãe. E nós fizemos recentemente, esse assunto me chamou muita atenção, porque eu sou da Comissão de Violência contra a Mulher do Instituto Brasileiro, eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é o IBDFAM. E nós fizemos uma live recentemente com esse tema, com essa temática, sobre o preconceito contra a mulher autista. E foi muito bacana, porque teve a participação de uma engenheira, essa engenheira era a mulher autista, a participação de uma médica especialista, que é a minha enteada, a Miriam, que está inclusive morando na Suécia, continua trabalhando com autismo lá, ela fez mestrado em autismo, está fazendo doutorado nisso, eu vou até encaminhar para ela um filme, porque essa semana foi muito difícil, né? Quer dizer, com muitas atividades em relação ao debate sobre a questão da mulher, mas foi impressionante ouvir uma mulher autista engajada no meio do trabalho, sabe? As dificuldades que ela enfrentou ao longo da vida, ao longo do curso, ao longo do exercício da profissão de engenheira, quer dizer, algumas situações especiais que cada autista tem um comportamento dela em relação a barulho, então as salas que ela consegue trabalhar, e aí o mais importante foi como a empresa que ela trabalha e a família dela envolvidas no bem-estar dessa menina, sabe? Dessa engenheira. Então, foi muito bacana essa experiência. Eu quero passar para elas o filme, que eu acho que é enriquecedor o debate, né, sobre outro ponto de vista, que é o da mãe, e agora o dela, que eu ouvi. Então, e reafirmar
o que a Alane, que você colocou também, que a Tereza, a questão das políticas públicas. Nós temos um ano promissor, né? Agora, em relação à questão da mulher, foram lançadas várias propostas, projetos de encaminhamento dessas políticas públicas. Temos a criação do Ministério da Mulher, né, com a Cida Gonçalves, que trabalhou 3 gestões como secretária nacional de violência contra a mulher, então conhece a causa, temos que levar mais essa para ser inserida no rol das políticas públicas no Brasil. Eu quero avisar que em 9 minutos vai apagar e a gente já volta logo em seguida, não precisa nem esperar os 2 minutos, não, logo em seguida já retorna. Gláucia, a sua fala contemplou? A sua fala já está contemplada, o seu espaço. Muito obrigada. Eu vou Sim. agora, se ninguém levanta a mão, eu já vou começar a botar a gente para falar. Obrigada, Gláucia, pela sua participação. E muito importante que a gente tem que trabalhar essa questão na área do direito. Essa live que nós vamos fazer, Lani, com a nossa deputada federal. E aí, Gláucia, você pega as mulheres, né, trabalhadoras do direito, para a gente discutir essa questão da proteção da mulher, da proteção dessa mulher, da eterna cuidadora, né? Por que ela é eterna cuidadora? Se uma família não se, né? Se uma família, se para gerar um filho tem que ter um camarada lá, né? Então não tem como só a mulher carregar o mundo nas costas. Maria Francisca. Oi. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui. Está me escutando bem? Sim? Tá bom. Então, eu vou falar brevemente. Eu queria agradecer muito o convite. Eu estava lembrando, me veio à memória, né? Por causa, quando fala no início do filme, né? Desculpa, caiu meu áudio. Que fala que... Oi? Escutam? Tá, desculpa. Então, acontece o seguinte, eu queria lembrar a fala de uma amiga minha, que ela é psicóloga, e ela tem umas publicações que ela faz, né? E fala que being selfish is being kind, que traduzido ao português seria que ser egoísta é ser gentil, né? Que é muito difícil para nós mulheres entender isso, sabe? Porque quando nós falamos de quem cuida, realmente, eu estou mesmo passando nesse processo, né? Acabei de fazer uma cirurgia e não estou conseguindo tempo nem condição de fazer o repouso para cuidar de mim. Aí ela tem uma imagem que eu gosto, que queria compartilhar com vocês. Quando ela fala que ser egoísta é ser gentil, ela fala assim, que no avião, quando tem emergência, né, que vem as turbulências, desce a máscara para oxigênio. E a instrução não é para você colocar a máscara no outro, no seu filho. A instrução é você cuidar primeiro de você, colocar você a máscara para poder você ajudar os outros. E eu acho que a gente se perde nisso como mãe. A gente tem tanta vontade de ajudar o outro que a gente esquece da gente e nos adoecemos. Eu sou assim, estou vivendo carne própria o que é isso, né? Porque realmente eu já passei por esse processo. Inclusive, eu tive um filho, o terceiro dos 5, né, que nasceu com um problema, e conheci esse universo das pessoas deficientes. Eu frequentei o local de reabilitação lá no Chile, e conheci várias famílias com filhos diferentes. E realmente, assim, fica muito por conta da mãe, em qualquer cultura. Também na Europa eu consegui, morei lá há 12 anos, e realmente a gente vê que isso permeia todas as culturas. Não é só aqui no Brasil, a gente como mulher realmente toma esse local, né, da pessoa responsável. Eu queria lembrar muito para nós mesmas, que nós devemos cuidar de nós outros. Então, nesse filme, realmente, não existe uma outra pessoa. Era a própria mãe, né, que cuidou dela, que a mãe faleceu, e eu acho que o chamado da gente, nesse ponto, é nos abrir mão dessa exclusividade e procurar uma rede de apoio.
seja ela na igreja, seja da família, de amizades. Não é possível, gente, que tenha vizinhos desse tipo. É uma falta de cultura cívica também. E eu acho que aí nós voltamos na própria mulher, porque somos nós, mulheres responsáveis de educar os nossos filhos para serem pessoas que ajudem. Não é possível que você tenha filhos em casa e você não mostra que existem outras realidades. Então, assim, é muito terapêutico, inclusive, a minha mãe passou por isso. Minha mãe teve depressão pós-parto comigo, que estava toda a família esperando um filho homem, e eu saí mulher. Aí a decepção dela era maiúscula. Aí, então, eu pegava a fala desse filme, né, da mãe, falando que o pai, se nascesse homem, ele ia colocar um nome. Como a sociedade é machista nesse ponto, né, que quer que nasça um homem para continuar o sobrenome dessa família. Aí ela não teve filho homem, minha mãe só teve 3 mulheres, eu sou a caçula. Aí, no caso, o médico falou para ela, porque minha mãe não queria me receber quando eu nasci, por causa de ser mulher. Aí o médico falou assim, vamos lá, vou te mostrar, vamos passar por a área onde estão os meninos que são doentes, que nasceram com doenças, para ela entender como que a gente realmente é diverso, que a gente não pode ficar nessa pressão, né, de que tem que ser homem, de que tem que ser saudável, e a gente lembrar que nós somos todos diferentes. E, de certa forma, eu queria deixar só isso, né? Lembrar que somos todos, de certa forma, deficientes. Somos todos carentes, em algum sentido. E não existe uma pessoa perfeita, nesse sentido, nós não temos que sentir culpáveis. Eu achei muito triste no filme quando ela se sente culpada, né? Culpada, e ela fala até no final, né? Mamãe tem que ir embora. Desculpa, filho, desculpa. É como se a mulher tivesse que estar presente, inclusive depois de morta. É uma coisa terrível. A gente tem que ter, se sentir culpada por medicá-lo, por ter que dar medicação para ele. Eu acho que esse aí já realmente demonstra como nós sempre estamos culpadas, inclusive desde o pecado original, né? Que a mulher que deu a maçã para o Adão. Então, assim, a gente vive com essa culpa permanente e eu acho que esse é um erro. Nós temos que pensar que realmente não é assim mesmo. Nós temos que dar espaço para ser nós mesmas, criar um espaço para também cuidar de nós. É isso. Muito obrigada. Oi, gente. Eu gostaria Estão me ouvindo? Não, Silene, eu gostaria de encerrar, porque só falta 1 minuto, e aí a gente retorna em seguida com a sua fala, a Silvinha do Sim de Saúde e a Tátila, tá? Obrigada. Tranquilo, Carmelita, tranquilo. Então vamos lá. É só encerrar Até. e entrar novamente.